Perdi a minha filha, Vitória Letícia, vai fazer um ano. Vai fazer não, já fez um ano. Fez um ano agora em julho que passou. E eu vim falar depois desse um ano, eu tomei coragem de falar como tudo aconteceu, o que eu senti, o que eu sinto até hoje, como está depois de um ano, como eu estou me sentindo. Eu quero começar dizendo a vocês que a gravidez de Vitória foi uma gravidez muito desejada. Eu sempre gostei muito de ser mãe. Já era mãe de Ana Lívia e Vitória veio de um susto. Não tinha planejado Vitória ainda, mas aconteceu. Eu fiquei muito agradecida a Deus, muito feliz. Eu descobri a gravidez de Vitória em 2018. E foi só alegria. Eu fiquei muito feliz de estar gerando outra vida dentro de mim. Para quem me conhece sabe muito bem que eu gosto muito de ser mãe. Eu acho até que eu nasci para ser mãe. Os meses se passaram, eu descobri que Vitória, no caso, o sexo do bebê seria outra menina. A gente optou pelo nome de Anne Letícia, para combinar com o nome de Ana Lívia. Os meses se passaram, a barriga foi crescendo, fomos sentindo aquele misto de emoções, sentimentos, estava tudo bem com Vitória. Estava fazendo o pré-natal direitinho, fazia o pré-natal tanto aqui na minha cidade de São Rafael, na UBS de São Rafael, como na Januário Ciclo, na maternidade de Natal, pois era uma gravidez de alto risco, eu tinha pressão alta. E tudo decorreu bem, apenas não fiz as ultras morfológicas, porque estava sem dinheiro, na verdade, para fazer particular, e lá na Januário, quando eu fui, não dava mais tempo de fazer pelo SUS. Tudo bem, eu sempre quis ter um parto normal. Ana Lívia nasceu de um parto cesáreo, mesmo querendo normal, mas não teve como. Estava em casa no dia 31 de maio, já estava com 38 semanas e 5 dias. Pela madrugada me levantei, fui no banheiro fazer xixi. Quando voltei para a cama e me deitei novamente, senti tipo um estalo de uma bola. Vou tentar resumir bem rápido. Quando senti esse estalo, vi que a bolsa tinha estourado, chamei meu marido, Antônio. A gente chamamos minha irmã Patrícia, a gente foi para a maternidade. Chegamos lá, eu estava sem dilatação. Eu fui para Natal, quando foi no caminho do percurso, já começou tudo dando errado. Uns bandidos que vinham assaltar o correio da minha cidade tinham colocado aqueles, eu chamo pino, mas não é pino, grampo, eu acho, na estrada. E furou todos os pneus da ambulância. A gente ficou lá, a gente foi pra dentro do mato, a gente passou uma cerca, só que os bandidos não estavam lá, mas a gente não sabia, então a gente tava com medo, a gente chamou a polícia. Quando a polícia veio, tirou as coisas do caminho, aí foi que veio outra ambulância. Quando a gente saiu daqui do hospital da minha cidade era 2h30, eu acho, 2h20. Quando eu fui sair da estrada em outra ambulância já era 5h30. As dores estavam começando a surgir, estavam começando a aumentar contrações que eu não estava ainda sentindo. A gente ia perdendo líquidos. Quando a gente chegou em Natal, era por base das suas 8 e pouco, eu acho, da manhã. Quando chegou lá, eu já não ia mais aguentando de dor, cheguei com 6 centímetros de dilatação. Resumindo, quando foi passando, eu fui ter vitória de 2h45 da tarde. Nesse período todo, tive vitória de parto normal. Muito sofrido, mas tive. Fiquei muito feliz de ter trazido minha filha ao mundo. Tudo decorreu bem, graças a Deus. Fiquei muito feliz de estar com minha filha em meus braços. Depois de todo o aperreio que a gente tinha passado, agradeci muito a Deus. Amamentei Vitória e quando eu dei a primeira mamada a Vitória, ela vomitou. Tipo, alojou, mas um alojo como se fosse esverdeado. Minha irmã perguntou ao enfermeiro o que era aquilo, ela disse que era resto de parto, era normal. Tudo bem. A gente foi transferido da sala que a gente estava lá para o corredor da maternidade. Quando a gente chegou lá, novamente, Vitória, todas as vezes que comia, eu vomitava. Passou o primeiro dia, a gente avisava os médicos, eles não faziam nada, diziam que era resto de parto.
Quando foi no segundo dia de internação, ela era direta. Ela tinha muita fome, ela queria muito mamar. Ela mamava, mas ela vomitava um líquido esverdeado. E a gente já aperreada e pedindo ajuda dos médicos. E eles diziam que era resto de parto. Fazia o lavagem, fazia o raio-x, começaram a fazer o raio-x. Quando foi no domingo, que era pra gente vir embora, a pediatra passou e a gente contou o que tinha acontecido. Ela disse que era normal, mas ia mandar fazer um raio-x e a gente não ia ter alta naquele domingo. Quando mandou fazer o raio-x, não dava nada, fez todo tipo de exame, não dava infecção, não dava nada. Ele só dizia que meu bebê era um bebê saudável, porque tinha os batimentos bons, era ativa, era esperta, mas ela estava perdendo peso. Ela tinha nascido com 3,3 kg e pouco. Ela já estava com 2,9 kg, perdendo peso. Tanto que ela vomitava, a gente notava que ela estava desidratada. Eu sei que foi em cima, foi embaixo. A gente fez o maior auê dentro desse hospital. Eu comecei a ficar desesperada. Quando a pediatra chegava, eu chorava, porque eu não sabia o que fazia mais, porque nem eles faziam nada, nem a gente podia fazer nada, eu e a minha irmã. Eu sei que quando foi no domingo pela manhã, no domingo não, na segunda pela manhã, pela madrugada para amanhã, outra pediatra passou, eu já estava desesperada, não tinha mais o que fazer. Quando minha irmã correu com ela lá onde tá a pediatra, a Vitória vomitou nos pés dela, da pediatra. Vitória ainda não estava registrada, ela ainda era Ana e Letícia, mas quando a gente ia no caminho, o motorista disse assim, coloca o nome dessa menina de Vitória, já que ela passou por tanta coisa, só que eu ainda não tinha pensado nisso. Resumindo, quando ela... Desculpa, gente, eu tento ser rápida, mas não tem como. Quando ela aconteceu isso, a médica disse à minha irmã que tinha a opção de colocar ela na UTI. Pedi para minha irmã me avisar, minha irmã disse que não, que ela fosse me avisar. Quando ela chegou lá no quarto, que me disse que a minha filha ia para UTI. Que UTI? Para mim, UTI era uma coisa muito grave, UTI para mim é para quem tá nas últimas. Você sabe, quando a gente nunca passa, a gente acha que tudo não é pra gente, né? Então, quando ela me disse, entrei em desespero. Parece assim que minhas carnes nem força tinha mais, tudo se tremia por dentro. Eu tava de resguardo, recebi a notícia daquelas. Peguei minha filhinha, abracei e tinham colocado uma sonda na boquinha dela. Como assim? Né? A gente tem os bebezinhos, a gente quer cuidar, a gente quer ninar, não pode judiar, não pode nem triscar. Imagine colocar uma mangueira na garganta da sua filha. É terrível, ninguém queira passar por isso. Quando foi depois, ela já foi pela manhã, a enfermeira veio buscar ela para levar ela lá para a parte de cima da maternidade. Meu esposo foi para lá, foi registrar ela. A gente decidiu colocar o nome dela de Vitória, Vitória Letícia. Não quis tirar o Letícia, porque o Letícia eu gostava muito. A gente foi, registrou ela e fizeram outros exames. A cirurgiã passou lá na sala e disse que com certeza ela está com obstrução intestinal. Como assim? O que era obstrução intestinal? Só que ela disse que só ia saber quando tinha que fazer uma cirurgia, ela precisava ser transferida para o Varela Santiago. Minha filhinha ficou lá em cima, sozinha, separada de mim, e eu embaixo, na sala que eu tava. Tinha muitos bebezinhos com suas mãezinhas, e eu olhava, cada cá com seu bebê, amamentando, cuidando, e a minha não tava lá. Chegou a notícia ligada para mim assinar um documento, porque a SAMU tinha vindo buscar ela tinha conseguido a vaga na UTI do Varela para fazer a cirurgia. No outro dia eu fui para o hospital, para o outro hospital, fui transferida. Fiquei lá sozinha, lá tem uma casa de apoio. Meu marido veio embora para casa. Eu fiquei lá, imediatamente fui ver minha filhinha. Como era triste ver ela daquele jeito, dentro daquela incubadora, sozinha. Tão pequena, minha filha só tinha 4 dias de vida. A médica conversou comigo e disse que suspeitavam da obstrução. No outro dia, operaram ela.
me chamaram durante a cirurgia e a médica me disse que ela tinha uma obstrução, que as tripinhas dela eram todas dadas laçadas. Ela tinha desmanchado todas, tinha ajeitado o intestino dela, porque era separado o intestino grosso e o fino, cada era para um lado, mas isso não ia ter problema na vida dela. Tinha tirado a vesícula biliar dela para ela não ter problemas de vesícula no futuro e esperar a recuperação. E se Deus quiser, ia dar tudo certo. Para mim ia dar tudo certo. Eu imaginava que com uma semana que começasse a dar resultados, eu vim embora para minha casa, mas não foi assim. Ela ficou sondada com uma mangueira aqui, que tinha um saquinho, que era para ir sair naquela secreção esverdeada. E quando aquela secreção começasse a clarear, ela começava a se alimentar de leite, porque ela estava tomando a nutrição parenteral na veia. Geralmente era aqui, como é que se diz? O acesso. Tomava aquela nutrição parenteral que continha todos os alimentos, eles diziam todas as nutrições que ela necessitava. Ela estava com acesso no braço, para tomar medicação, essas coisas. Era terrível, terrível mesmo. Minha bebezinha era muito saudável, aparentemente. Todos os médicos diziam que não tinha quem dissesse que ela tinha aquela doença. Tudo bem, começou a passar os dias, passou os 7 dias e aquele líquido não parava, e foi passando 15 dias e não parava. Um dia eu cheguei na UTI e ela tinha sido submetida a uma cirurgia de urgência, porque tinham feito um raio-x, tinham detectado que o intestino dela estava necrosando, tiraram boa parte do intestino dela. Naquele momento que a médica veio falar comigo e me fez a pergunta assim: você tem outros filhos? Eu fiquei sem chão naquele dia. Fiquei desesperada mesmo. Novamente o intestino dela tinha obstruído e, além disso, tinha necrosado, tinha tirado boa parte do intestino dela. Não conseguia entender aquilo, eu não conseguia entender por que Deus estava fazendo aquilo comigo. Né? A gente se pergunta, acontece tanto com tanta gente no mundo, mas a gente não percebe quando não é com você. Eu me perguntava, será que eu tinha feito algum pecado grave para minha filha estar passando por aquilo? Mas eu sempre tive muita fé em Deus, muita fé em Nossa Senhora. Sou católica, então Nossa Senhora sempre foi minha fonte, depois de Deus, de muita fé. Eu pedia muito a mãezinha do céu para ela não tirar minha filha de mim. Para ela pedir a Deus para não tirar minha filha de mim, porque ela sabia qual era a dor de perder um filho. Então, não me fizesse sentir aquela dor. Depois da segunda cirurgia, tudo foi se passando, transferiram ela para o quarto lá, que podia ficar comigo. Eu fui contar ela, eu cuidava dela. Quando ela saiu daquela UTI, para mim que era o céu, mas o intestino dela não respondia. Não respondia de forma nenhuma. Eu passava de dia e noite orando, pedindo a Deus e rezando o texto, que eu fazia o texto. Lá eu conheci muitas pessoas especiais, umas amigas minhas que me ensinaram o texto da misericórdia. Eu rezava todos os dias o texto da misericórdia, todos os dias. E a minha fé era inabalável. Eu sempre acreditava que podia dar certo. Lá eu conheci muitas pessoas especiais. Outra cirurgia, mais intestino dela foi tirado, porque estava necrosando mais ainda. Eu não me abalava. A autora fez 3 cirurgias, voltou novamente para. Ela foi uma grande guerreira. Ela foi que me deu mais força do que eu dei força a ela. Eu nunca abandonei ela, eu nunca saí do lado dela. Para mim, ela era minha branquinha de neve, minha lelê. Ela era tudo que eu tinha. Depois da terceira cirurgia, o intestino dela começou a responder, ela fez cocô, coisa que ela não fazia, mas o líquido não parava de diminuir. Tentaram alimentar ela por várias vezes, mas ela não respondia, ela colocava para fora. Quando foi no dia 13 de julho, ela já estava com 43 dias de vida. Dia 13 de julho, durante a tarde, ela começou a ficar chorando, como que tivesse com dor. Eu chamei as enfermeiras e perguntei se era o acesso dela que estava doendo, que estava saindo. Elas testaram, não era. A gente foi, era um sofrimento muito grande, gente, porque era furada,
troca de curativo, tudo fazia ela sofrer. Mas ela era tão esperta, ela era muito esperta. Eu nunca pensei pela minha cabeça que a minha filha fosse partir. Quando foi nesse dia, pela noite, ela piorou muito, ela começou a chorar muito. Chamei o médico vieram, o médico do plantão, os pediatras, e resolveram colocar ela de volta para a UTI, porque ela estava muito mal. Naquele dia, naquela noite, já tiraram ela de mim para a UTI, ela já não parecia mais aquele meu bebezinho esperto. Parecia que a vida dela estava saindo dela. Parecia que a vontade dela de viver estava indo embora. Naquela noite, aquela madrugada, eu percebi que minha filha estava partindo. E a qualquer momento poderia chegar a notícia da partida dela. Eu tentei ser forte, mas eu não conseguia. Era muito difícil para mim aquilo. Tirar ela para UTI, eu fui para a casa de apoio, na madrugada mesmo. De manhã muito cedo eu acordei porque queria ir para a UTI, mas só podia ir para a UTI de 9 horas da manhã. Então eu tomei café, fiquei lá esperando. Fui para a UTI, quando deu o horário, quando cheguei lá. Era uma médica que eu gostava muito, que era a doutora Fernanda. O sobrinho dela tinha uma doença parecida, ela sempre me dava muita força, ela sempre pedia para acreditar em Deus, para pedir meus amigos orações por ela, porque Deus podia fazer tudo. Era exatamente ela que estava lá nesse dia. Quando eu encostei perto da incubadora de Vitória, parece que ela estava sem forças para viver, tão cansada. Não conseguia abrir o olhinho dela. A médica me falou que o caso dela era muito grave, que achava que era uma infecção, não sabia o certo, ia fazer um raio-x. Ali eu não tinha mais nervo, não tinha mais nada. Minha cabeça só pensava em besteira, meu corpo estava sem forças, eu não conseguia mais lutar. Era como que eu tinha chegado ao final. Porque eu pedia muito a Deus para aquilo acabar, porque eu não estava aguentando mais, pedindo que minha filha ficar boa. Eles pediram, depois eu conversei com a médica, conversei com ela, com o Lelê. Aí ela pediu pra gente sair um pouco para fazer um raio-x nela. Quando a gente saiu, o raio-x ainda não tinha sido feito, não tinha chegado o homem do equipamento, porque quando o homem do equipamento chegava, eles trancavam a porta para fazer o raio-x, lá na UTI. Quem é mãe de UTI sabe como é. Quando eu saí lá pra fora, que me sentei, umas meninas chegaram para entrar, quando tentaram abrir a porta estava fechada. Aí disseram, que estranho, a porta tá fechada. Estão fazendo raio-x, a menina disseram, não chegou ainda não. Eu olhei pra minha amiga e disse assim, é Vitória que passou mal. Tenho certeza. Minha amiga disse, não, tenha calma, é outra coisa. Quando passou alguns minutos, a doutora Fernanda abriu a porta, saiu e disse, Amanda, vem aqui. Quando a doutora Fernanda me chamou na sala da UTI, eu disse, ela disse sim. Imaginei, pronto, foi o fim. Quando eu cheguei lá onde tá ela me perguntou onde eu era, pediu pra me chamar minha família. Porque Vitória estava muito mal. Quando ela me disse, Vitória teve uma parada cardíaca. Parece que passa aquele filme na minha cabeça. Eu caí no chão de joelho, me prostrei de joelho. Pedi a Deus para salvar a minha filha, para ele não tirar minha filha de mim. Minha pressão subiu naquele momento, me deram meu medicamento e tudo. Pedi tanto a Deus para não tirar ela de mim, não tirar de mim, foi um milagre, meu Deus. E a médica me disse que se ela desse novamente outra parada, ela não ia poder fazer nada por ela. Ela para entrar, para ver minha filha, ela deixou entrar. Tinha entubado ela. Ela estava entubada, coisa que ela nunca precisou de intubação. Ela foi entubada apenas uma vez na cirurgia. Ela estava entubada, esse daqui do corpinho dela estava cansado, acelerado. E ela estava saturando muito, saturando. Quem é mãe de UTI entende o que eu estou dizendo, saturação, tá caindo os parâmetros.
Ela tava saturando muito e muito fraquinha. Eu fui lá, peguei na mãozinha dela, falei com ela. Não podia mexer muito com ela, senão a saturação caía. Eu pedi pra gente sair, ela fez o raio-x. Eu fiquei lá dentro mais ela. Fiquei orando, segurei na mãozinha dela, fiquei orando, fiquei fazendo um texto com ela. Desci lá embaixo, almocei. Voltei novamente pra sala, pra onde ela tava, na UTI. Fiquei ao lado dela, fiquei conversando com ela. Aí eu peguei na mãozinha dela, disse assim: Lelê, olha, mamãe te ama muito. Mamãe nunca mamãe vai te esquecer. Nem papai, nem sua irmãzinha. Agora, se você quiser descansar, na hora que você quiser descansar, vai doer muito a mamãe, mas você pode ir, que a mamãe vai ficar bem. Ela não conseguia mais olhar pra mim, que nem ela olhava antes, com aqueles olhinhos lindos. Mas nesse momento ela olhou pra mim, assim, de banda, e passou aquele olhar lindo dela, como que tá se despedindo de mim. Ela foi... Era depois de hora de almoço, eu fiquei rezando um texto, pedindo a Nossa Senhora para salvar ela. E a Jesus Cristo, claro. Quando me deu um sono muito profundo. Eu nunca mal contei essa história às pessoas. Mas me deu um sono muito profundo. Minha cabeça tinha uma banquetinha assim por trás da UTI, da incubadora dela. E escutei quando uma pessoa fez assim. Psiu. Eu abri o olho, procurei. Não vi ninguém, as enfermeiras estavam tudo para o outro lado assim, que era hora de almoço, antes de eu descansar. A UTI estava toda fechada, para os bebezinhos dormirem. Novamente me deu esse sono, do nada, que eu não estava com sono. Novamente minha cabeça se congotou assim para trás e eu cochilei. Naquele momento eu escutei outro psiu. Quando eu abri meus olhos de frente, eu vi um vulto branco. Como que fosse, eu não vi o rosto, não vou mentir. Eu não vi o rosto, mas eu vi como que fosse um vestido branco, tipo uma bata de uma mulher. E naquele momento eu senti que era Nossa Senhora. E eu senti que ela estava vindo me dizer que a minha filha ia ser salva. Fiquei cheia de esperança, cheia do Espírito Santo naquele momento. Um amigo meu chegou lá na recepção, me chamou. Eu disse a ela, minhas últimas palavras a ela foi assim: vai ficar tudo bem, mãe. Vai ficar tudo bem, seja forte. Eu sempre disse a ela: seja forte, você vai conseguir. A gente vai pra casa, vai pra sua irmãzinha, pra sua família. E disse, pronto, a meu amigo, conversei. Ele me deu força, passei lá pela casa de apoio, me sentei um pouco, o telefone tocou, o recepcionista olhou pra mim. Naquele momento eu senti que a minha filha tinha partido. Ele disse: estão lhe chamando lá em cima, amada, na UTI. Naquele momento meu coração parece que trincou. Eu subi aquelas escadas pra UTI, que era um pouquinho longe. Fui orando, fui pedir ao Espírito Santo que estivesse comigo, que me desse forças, que me ajudasse naquele momento. A UTI estava fechada, eu bati a porta. A enfermeira e a médica já vieram abrir. Quando elas abriram que eu falar, eu disse: não precisa dizer nada. Eu já entendi tudo. Eu já sei que a minha filha se foi, só quero pegar ela. Aí elas abriram, me levaram, me sentaram. Elas já tinham tirado todas as agulhas dela, as coisas que tinha nela, a sondinha. E ela estava enrolada num paninho, num coelho. Colocaram ela no meu braço, ainda cheirava a vida. Eu ainda estava até a Deus porque ele estava fazendo aquilo comigo. Porque ele tinha tirado a minha filha de mim daquele jeito. Parece que tinham encravado uma espada no meu peito. Eu fiquei o tempo que eu quis com ela lá. Depois eu saí. Dando notícia à minha família. Mas tinham arrancado um pedaço de mim. Eu fiquei aérea e parece que eu não estava naquele mundo. Não sentia no mesmo. Fez o sepultamento dela.
A irmãzinha venceu ela morta. Foi nosso bebê tão esperado, tão amado. Mas ela está no céu. Eu aceito a vontade de Deus, mesmo ela sendo tão difícil para mim. Hoje um ano se passou, mas só agora que eu tive coragem de vir gravar esse vídeo para expressar minha dor. Muita gente não gosta de ver porque sofre. Muita gente não gosta de desabafar, que pra mim é melhor. Coisa que eu não gostava era quando as pessoas olhavam pra mim com pena. Não quero jamais que olhem pra mim com pena. Nem sintam pena da minha filha. Minha filha foi uma guerreira. E eu fui uma guerreira junto com ela. Não sintam pena, sintam orgulho. Quem é mãe de anjo entende a minha dor. E hoje, depois de um ano, a dor é a mesma. Eu acho que a dor nunca passa. Acho que ela não passa nunca. Eu vou seguir minha vida porque eu tenho minha outra filha pra criar. Vocês me desculpem as lágrimas, é porque é muito difícil falar sobre ela, sem querer chorar. Mas eu quero que ela seja lembrada. Ela ainda tá viva aqui no meu coração. O meu laço dela é eterno. Sei que ela tá ao lado do Pai. Eu sei que ela tá ao lado de Nossa Senhora, que naquele dia veio buscar ela para junto de Deus. Jesus me colocou no colo e até hoje Ele me cuida. Até hoje Ele me guarda. A você que é mãe de anjo, que como eu perdeu seu filho, não importa, na barriga, fora dela, não importa, a dor vai ser a mesma. Tenha fé em Deus. Peça a Deus para te colocar no colo dele. Peça a Deus para te amparar quando você mais precisar. E quando sentir vontade de chorar, chore. Chore. Chore mesmo. Se puder, chore escondidinha. Chore na frente de alguém que você gosta, não importa. Eu vou ter outros filhos, sim. Mas não vou ter outros filhos para ocupar o lugar dela, porque o lugar dela é dela. Ela foi a segunda filha e sempre será a segunda filha. Um dia eu terei meu arco-íris, quando for da vontade de Deus, quando Ele quiser mandar. E era isso que eu queria falar hoje, um pouco sobre como é ser mãe de anjo, como é que é viver a dor. Para alguns pode parecer besteira, mas para quem tem um filho, imagine você viver sem seu filho, você conseguiria? Acho que não. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Tchau, tchau.